Perigo no centro de Florianópolis. Homem que pede esmolas na rua ataca mulheres em região movimentada da cidade. Uma das vítimas se negou a dar dinheiro e foi perfurada, segundo os médicos, com uma agulha. A sensação é horrível, sabe? É horrível mesmo, tá? Porque tu não sabe o que pode ter acontecido, né? Se eu tô com hepatite, se eu tô com... peguei o vírus. Quando o sonho vira pesadelo, no sul do estado, uma cozinheira usou as economias para financiar o filho no futebol. Depois de dar o dinheiro, ela descobriu que tudo não passou de um golpe. Crise no mar, 3 áreas de cultivo de ostras e mexilhões permanecem interditadas em Santa Catarina. A medida preventiva foi tomada por causa de uma toxina nos locais de produção. E no futebol, as informações sobre os jogos desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Criciúma enfrenta o Flamengo em casa, tentando vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Já pela Série B, o Avaí pode assumir a liderança se vencer na ressacada. O Manticidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Em Florianópolis, uma situação inusitada está preocupando quem circula pela região central. Um pedinte está agredindo as pessoas que não lhe dão esmolas e a violência não para por aí. Lúcia trabalha no centro da capital e conta que foi agredida pelo homem que aparece nessas fotos. Ao se negar a dar esmola para o andarilho, ela sentiu um beliscão e logo depois um inchaço em uma das pernas. Ficou desnorteada quando se deu conta que ele lhe injetou algo com uma seringa. A sensação é horrível, sabe? É horrível mesmo, tá? Porque tu não sabe o que pode ter acontecido, né? Se eu tô com hepatite, se eu tô com... peguei o vírus. Ela e a filha registraram boletins de ocorrência e compartilharam o ocorrido nas redes sociais, na tentativa de garantir alguma providência. Lúcia terá que seguir uma rotina de exames para saber que substância continha a seringa e se ela foi contaminada. A ficha dele é extensa na delegacia e eu não sei como é que esse indivíduo ainda está solto. O local onde Lúcia foi abordada é de grande. Os médicos que a atenderam explicaram que, como a picada foi feita através do jeans e que não houve sangramento, a possibilidade de contaminação é pequena, mas que ela não estará livre dos exames até 2015. A Polícia Militar confirmou que o homem é conhecido, tem distúrbios mentais e passagens por agressão e incômodos no comércio. A PM reforçou o número de policiais no centro e recomenda que a população fique atenta. Por isso, a orientação é procure se livrar da situação, se afastando, e assim que esteja seguro, acione o 190, que uma viatura vai no local. Como não houve flagrante, não foi possível detê-lo. Uma avaliação psicológica deve ser feita no agressor, que ainda precisa de uma decisão judicial para ser internado e dar início a um tratamento. As imagens das câmeras de monitoramento da rua poderão ajudar nas investigações. Nós nos juntamos à Polícia Civil, o delegado Godoy da primeira delegacia está tentando algumas medidas legais e a gente está acompanhando para conseguir uma ordem para interná-lo ou prendê-lo. A Polícia Civil e a Justiça estão estudando formas judiciais para que o Estado dê uma resposta concreta ao caso. A polícia entende que o caso é considerado de saúde pública, já que o suspeito apresenta sinais de problemas mentais. E justamente por isso a identidade dele foi mantida em sigilo na reportagem. Qual o garoto que nunca sonhou em conquistar fama e fazer dinheiro como jogador de futebol? Mas no sul do estado, um falso empresário estava se aproveitando exatamente disso para aplicar golpes. Eduardo é coordenador das categorias de base de um clube. Ele conhece bem as dificuldades para alcançar o sucesso como profissional. Eu já fui atleta profissional por 10 anos e a gente sabe a dificuldade que é de jogar bola, porque passa por vários processos, né? Depois dessa idade de infanto, que são de 13, 15 anos, tem o juvenil, tem o junior e tem a barreira maior, né? De conseguir ser atleta, que é o profissional. No Brasil, são milhares de crianças e adolescentes que sonham em ser jogador de futebol. Somente neste clube da 2ª divisão do Campeonato Catarinense, são mais de 200 jovens que fazem parte das categorias de base. O problema é quando os pais não buscam o auxílio de profissionais e acabam caindo nas mãos de falsos empresários do futebol. E foi justamente o que aconteceu em Capivari de Baixo, no sul do estado.
Alexandre Aguiar, de 37 anos, se dizia olheiro de um clube gaúcho e procurava menores para profissionalizar como jogador de futebol. Começava a fazer contatos com a família, prometendo um emprego num time de futebol como jogador para esses jovens, né? Oferecendo, na verdade, dando a certeza da contratação e um salário que seria equivalente a mais ou menos R$ 1.500, mais auxílio alimentação, hospedagem, escola, abrigo, etc. A polícia chegou ao falso empresário graças à denúncia de Andréia. A cozinheira pagou R$ 1.700 ao estelionatário, mas com desconfiança, ela resolveu acompanhar o filho de 17 anos ao Rio Grande do Sul e lá descobriu que se tratava de um golpe. Mesmo assim, ela não desiste do sonho do filho. Não é a primeira vez que a gente está indo atrás, não vou parar por aqui, vou continuar. Eu vou ter que acertar uma hora. Algumas orientações são fundamentais para evitar golpes como o que Andréia sofreu. Conhecer bem essa pessoa que está lidando com o menino, ver se esse empresário, se esse agente tem porta aberta no clube, dar uma ligada pro clube antes, né? Porque isso aí atrapalha no trabalho do clube, no sonho do menino. Alexandre Aguiar já possuía quase 20 registros de ocorrências por estelionato e depois do flagrante já está no presídio regional de Tubarão. Enquanto isso, nós estamos buscando mais elementos e mais vítimas desse estelionatário que enganou aí e ludibriou vários jovens. E a seguir, perigo de toxina. Áreas de cultivo de ostras e mexilhões permanecem interditadas em Santa Catarina. E ainda uma oportunidade para os estudantes. Bolsas de intercâmbio para 21 países estão sendo oferecidas pelo governo federal. Pelo menos 3 áreas de cultivo de ostras e mexilhões permanecem interditadas em Santa Catarina. A medida preventiva foi adotada pela Secretaria de Agricultura e da Pesca depois de constatar a presença de uma toxina. Nas peixarias, o estoque de mexilhões está comprometido, reflexo da interdição das áreas de cultivo. Nessa aqui só é possível encontrar o molusco porque veio importado do Chile. Esse importado nós tinha a zero, não tinha marisco porque não estão tirando por causa do problema que houve na água, né? A presença de uma toxina diarreica trazida por uma alga identificada no litoral catarinense foi o que provocou a proibição. Na praia de Paulas, em São Francisco do Sul, os maricultores estão parados há 15 dias. Os que produzem mesmo estão perdendo R$100 por dia, em torno de 50 a 100 reais por dia. A interdição em todo o litoral catarinense foi adotada como forma de preservar a saúde pública. Os técnicos da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, da Universidade e dos laboratórios responsáveis acharam por bem interditar preventivamente as demais zonas produtoras até que se comprove de que não há nenhum risco de que elas estão livres da presença da toxina. Além de São Francisco do Sul, a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca monitora áreas de produção de ostras em Porto Belo, também no litoral norte, e na Ponta do Papagaio, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A medida é preventiva. Por enquanto estão proibidos a retirada, o comércio e o consumo de ostras e mexilhões. Os maricultores aguardam o resultado de novas análises. Caso a presença da toxina não se confirme, as áreas de cultivo voltam a ser liberadas. A expectativa é que a toxina desapareça em poucos dias. Pelas análises da água, a semana que vem deve ser liberada. Isso deve acontecer rapidamente, fazendo com que o consumidor fique sempre tranquilo de que o produto que está à disposição é seguro. Agora à tarde, a Secretaria da Agricultura e da Pesca informou a presença da toxina também em cultivos na localidade de Ganchos de Fora, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. O tempo permanece firme neste fim de semana. No amanhecer de sábado, nevoeiros e sol entre poucas nuvens no decorrer do dia. Não há previsão de chuva e a temperatura segue alta para essa época do ano, como nos últimos dias. A mínima deve ficar em 7 graus na Serra e a máxima chega aos 30 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí. E também no Litoral Norte, a máxima chega aos 29. E no Oeste, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Oportunidades. Estão abertas as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 30 de setembro.
Lançado em 2011, o programa tem como meta a concessão de 101 mil bolsas de estudo para os estudantes brasileiros. Até agora, 83 mil bolsas já foram concedidas. Para participar do programa Ciências Sem Fronteiras, o acadêmico precisa fazer a inscrição no site do programa, preenchendo o formulário online e encaminhando a documentação requisitada. Serão oferecidas bolsas de estudo para 21 países, entre eles Alemanha, Espanha, Estados Unidos e França. Para participar, o candidato precisa estar cursando uma das áreas contempladas pelo programa, que são elas: ciências exatas, engenharias, áreas tecnológicas e da saúde. Nesta universidade, na Serra Catarinense, 2 alunos já estão participando do programa. A pró-reitora explica que a experiência em faculdades de outros países dá aos estudantes novas perspectivas. Nós teremos a possibilidade de interagir com os conhecimentos que eles construíram lá, olhar para os nossos cursos, olhar para as nossas estruturas curriculares, olhar para o nosso desenvolvimento tecnológico e ver como nós andamos, como nós estamos diante de outros países que se dizem grandes potências. Para concorrer ao benefício, são analisados critérios como a nota obtida pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, que deve ser igual ou superior a 600 pontos, teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de ensino e rendimento acadêmico nas universidades do Brasil. Toda essa despesa custeada, desde a compra da passagem, a compra dos seus instrumentos básicos, como tablet, enfim, os seus computadores, tudo isso o estudante tem a possibilidade de comprar com a verba da Bolsa de Estudos. O intercâmbio dura em média de 6 meses a 1 ano. As inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras vão até o dia 30 de setembro. E depois do intervalo tem futebol. Pela Série B, o Avaí entra em campo amanhã de olho na liderança do campeonato. E na Série A, o Criciúma pega o Flamengo em casa e o Figueirense enfrenta o Vitória na Bahia. Futebol, um fim de semana de confirmação para os times catarinenses que foram bem na última rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Avaí entra em campo de olho na liderança e o Joinville briga para voltar ao G4. O tricolor joga amanhã às 9 horas da noite contra a Luverdense no Mato Grosso. O time quinto colocado com 29 pontos não vai contar com Bruno Aguiar, suspenso, e Naldo machucado. O técnico Emerson Maria disse que a equipe precisa melhorar o rendimento fora de casa, como no início do campeonato. Para conseguir o acesso, que é o nosso objetivo, nós temos que melhorar essa campanha fora de casa. E estamos saindo agora lá para esse jogo contra a Luverdense com esse intuito de retomar essa boa campanha fora de casa. O Avaí, terceiro classificado com 30 pontos, apresentou mais um reforço, o zagueiro João Felipe, que já foi do Figueirense e passou pelo São Paulo e Náutico. Ele vai ficar à disposição do técnico Geninho já nas próximas partidas. O Leão da Ilha quer lotar a ressacada nesse sábado à tarde contra o Santa Cruz e garantir mais 3 pontos. Dependendo dos outros resultados, o time pode terminar a 18ª rodada em primeiro lugar. E pela Série A, o Criciúma recebe o Flamengo no Heriberto Wilson, tentando melhorar a posição na tabela. Já o Figueirense e o Verdão do Oeste têm desafios difíceis fora de casa. A Chapecoense, que venceu o Fluminense no meio da semana, enfrenta outro carioca, o Botafogo, amanhã às 6h30 da tarde. Com 19 pontos e na 12ª colocação, a Chape é o melhor catarinense na Série A, mas precisa confirmar o bom retrospecto fora de casa. Realmente é um preencher de novo, perdemos mais um atleta que vem numa sequência muito boa, um jogador importante dentro do nosso sistema defensivo, mas também temos jogadores que têm a qualidade, que podem ir lá e dar a contribuição, a colaboração para que também fazemos um grande jogo lá diante do Botafogo, já sabendo o tamanho da dificuldade que vai ser esse jogo. O Criciúma, 15º na tabela com 17 pontos, precisa vencer para não entrar no G4. O time do sul do estado enfrenta outro carioca, o Flamengo, que está se recuperando no campeonato. A vantagem do Tigre é jogar diante da torcida, o que pode fazer a diferença.
O jogo é domingo, às 4 da tarde, com transmissão da Band para todo o Brasil, exceto Santa Catarina. O Figueirense também joga neste domingo, às 4 horas da tarde, mas longe da torcida alvinegra. O Furacão, 14º colocado com 17 pontos, assim como o Tigre, joga em Salvador, contra o Vitória. O técnico Argel Fux vai ter a volta de Thiago Heleno, que estava suspenso, e Léo Lisboa fica como opção. Ricardo Bueno, lesionado, continua fora de jogo. E a seguir, no Meio Oeste, um projeto voltado a produtores de leite garante um aumento de quase 40% na renda. E ainda exemplos positivos, as indústrias catarinenses que encontram uma maneira de crescer sem prejudicar o meio ambiente. Um aumento de quase 40% na produção e na renda. Esse é o resultado de um projeto voltado aos produtores de leite do município de Piratuba, no meio oeste do estado. Pasto permanente e de boa qualidade. Esse é o principal diferencial das propriedades leiteiras de Piratuba, que implantaram o sistema de piqueteamento da propriedade. É uma forma assim de maximizar o uso das pastagens, onde eles vão ter o pasto vai dar um maior rendimento, né, por eles estarem de forma rotacionada. E para o agricultor vai ser uma vantagem maior no sistema assim de manejo. 15 produtores já aderiram e tiveram resultados bastante positivos. Depois de um ano de atividades, a área plantada com pastagem perene subiu 69%. Já a média de produção e renda dos produtores beneficiados cresceu quase 40%. Seu Nivaldo Vieira tem 26 piquetes na propriedade e quer expandir ainda mais. Diminui os gastos, né, que não precisa estar todo ano plantando o pasto perene durante o verão ele vai vir por conta, só adubar, e durante o inverno tu faz o sobre-semeadura, que daí vai nascer aveia ou azevém no meio do pasto perene de verão. O material é fornecido pela prefeitura e por apoiadores como o consórcio da usina hidrelétrica Machadinho. A assistência técnica é da EPAGRE. Uma segunda etapa do projeto já está em andamento e deve beneficiar mais 15 produtores. Exemplos de sustentabilidade. Algumas indústrias catarinenses encontraram uma maneira de crescer sem prejudicar o meio ambiente. Elas investiram em preservação e hoje colhem os resultados desta parceria com a natureza. Confira todos os detalhes na reportagem especial de Rafael Mônaco, com imagens de Rafael Ribeiro. Quando esta realidade se encontra com esta paisagem, é fácil prever o resultado. Mas não precisa ser assim. Em Santa Catarina, muitas indústrias já apostam em desenvolvimento sustentável, ou seja, investem recursos e tecnologia a favor do meio ambiente. A maior indústria de processamento de pescados do Brasil, com sede em Itajaí, já pensa verde. Nos últimos anos, alguns projetos foram criados para devolver ao meio ambiente um pouco do que ele oferece. O projeto começa com as embalagens, que são recicláveis. Por ano, são produzidas 450 milhões de latas, que depois de usadas, podem virar novamente matéria-prima. Por aqui, nada se perde. Os restos da produção também são reutilizados. O material é compactado e vendido para empresas europeias, que reciclam o aço. A água utilizada no processo industrial também recebe tratamento e retorna ao meio ambiente 99% livre de matéria orgânica. O próximo passo é tratar esse 1% restante, para que a água possa ser reutilizada na própria indústria. Vai fazer investimentos importantes nesses projetos, para que você, na verdade, se torne mais amigo do meio ambiente e, consequentemente, seja uma empresa mais querida dos consumidores. Esse é o principal foco. Mas os projetos de desenvolvimento sustentável não se resumem apenas ao ramo alimentício. Na indústria da construção civil, que cresce muito no estado, também se pode encontrar alguns exemplos. Este edifício, em Itajaí, foi coberto por vidros especiais, que filtram o calor e exigem menos trabalho do ar-condicionado. Tudo sem interferir na iluminação. O prédio também vai ser o primeiro de Santa Catarina a contar com tomadas para carros elétricos, que poluem menos. O engenheiro responsável pela obra garante: a sustentabilidade não é apenas uma política da empresa, mas uma exigência dos clientes preocupados com o futuro. A empresa que não investir e não pensar no meio ambiente, ela
prestes a não existir. Muitas vezes a palavra sustentabilidade pode parecer um pouco distante do nosso dia a dia, mas se a gente prestar bastante atenção, é possível encontrar projetos sustentáveis em muitos lugares, até mesmo no meio de uma praça. Esse banco é um bom exemplo disso. Ele é feito de madeira plástica, que leva na composição lixo sintético e cascas de arroz. A textura é bastante semelhante à da madeira convencional. A diferença é que para construir este banco não é preciso derrubar nenhuma árvore. Este empresário viu no mobiliário urbano sustentável um nicho de mercado promissor e resolveu investir. Hoje, além dos bancos, ainda são produzidas lixeiras e até pontos de ônibus. E o que a gente quer mesmo é mostrar que esse produto ele consegue ter um custo muito próximo da madeira natural, né? Mas uma durabilidade enorme, ou seja, trazer uma redução de custos a longo prazo. Embora os projetos de sustentabilidade estejam em fase de crescimento, ainda há muito o que se fazer. Um dos principais desafios é convencer os consumidores e empresários que os cuidados com o meio ambiente têm um custo, mas os benefícios que acompanham estes investimentos são incontáveis. Tudo que hoje é reciclado é muito bem recebido. Só que na hora do pessoal investir, nem sempre eles lembram de que tem essa alternativa, né? É levantada a bandeira da sustentabilidade, mas poucas empresas ou pessoas ainda vestem essa camisa. Existe uma nova ética nas relações humanas com a natureza, e essa ética ela precisa ser incorporada. Essa nova ética de conservação da biodiversidade, da diversidade biológica e cultural, precisa ser incorporada como uma das dimensões da sustentabilidade também, né? Além das que classicamente já estão consolidadas. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira. Um bom fim de semana para você e até segunda.